A gente começa lá na escola a partir do terceiro grau, que é mais ou menos quando a criança já está com uns 10 anos. E aí, esses graus iniciais, né, como te disse, pré-primary, primary, até 6, 7 anos. Aí, às vezes, tem uma criança ou outra que a gente percebe que ainda não tem amadurecimento suficiente para passar, começar o primeiro grau, a gente segura um pouquinho mais. A gente faz isso pelo bem da criança, né? Porque a gente sabe que se ela passar naquele momento, né, não é uma corrida, não é para ver quem chega primeiro lá na sapatilha de ponta. É preciso estar preparada para chegar lá, né? Então, a gente segura nesses graus iniciais para que a criança chegue no terceiro grau, que é o que a gente começa as pontas, preparada realmente para encarar a aula, né? E a aula de ponta iniciante, ela é completamente diferente das outras turmas de ponta. A gente ensina desde a calçar a sapatilha, a se aquecer antes, a preparar o pé antes e depois da aula também, porque a gente sabe que é normal sentir cãibra, é normal sentir dor, é normal ter bolhas e calos, e as crianças desanimam, falam: tia, eu não quero mais, eu não vou mais dançar, isso dói muito. Então, é toda uma conversa. A aula de ponta é quase uma terapia. Agora, que a gente já falou um pouquinho das diferenças e desses pequenos detalhes que eu acho importante falar, porque tem muita mãe que pergunta, né? E muita criança que é desesperada para subir na ponta. A gente vai falar a respeito do lugar da mulher no balé clássico, né? Porque, como a gente sabe, começou com o rei Luís XIV, ele que encabeçou o negócio todinho. E a mulher? Quando a mulher surgiu? Demorou um pouquinho, né? Assim como começou com o homem, ficou por muito tempo, só era permitido que homens dançassem. E quando começaram a criar os balés cômicos, as histórias em si no balé, né? Os papéis de personagens femininos também eram feitos por homens. E aos poucos a mulher foi inserida, mas ainda com todo aquele traje de corte, que ela se mexia e ninguém via nada. E assim, lá pelo século XIX, é que teve do século XVIII, século XIX, teve a revolução, assim, né, de começar a diminuir as roupas de apresentação, de começar a tirar o peso, as milhões de camadas de saias, de flexibilizar os sapatos que se dançavam. E um momento, assim, que é marcante nisso, na história do balé, é com o balé Lafitte, que foi criado. O coreógrafo Filippo Taglioni criou para a filha dele dançar, e era a história de uma fada, né? A Sílfide é uma fada, então como é que uma fada ia dançar com aquela roupa pesada e como é que ela ia aparecer voando se ninguém conseguia ver o que ela estava fazendo. Então diminuiu, cortou as saias do vestido na altura do tornozelo, tirou toda aquela manga, tirou aquele sapato muito pesado. E aí ele inventou a bendita da sapatilha de ponta para ela. E aquilo foi mágico, foi um escândalo, porque a gente estava vendo, as pessoas estavam vendo o tornozelo dela. Era um escândalo que parecia que ela estava voando, como isso era possível, porque ela se apoiava só na ponta do pé, né? Então, a partir dali, a bailarina virou um ser mágico, né? Virou um ser intocável que conseguia voar, que conseguia fazer tudo. E um pouco dessa imagem ainda existe, né? Quando alguém fala assim, que eu quero, meu sonho é que minha filha seja bailarina, é porque já sonha com isso. Com a menina vestida de branco, de cor-de-rosa, pulando, saltando, que ela vai ser leve, que ela vai ser magra, e aí daí a gente já parte para outra conversa, que é a do corpo, né? Que a bailarina é aquele padrão perfeito.
Ainda falando do lugar da mulher dentro do balé clássico, a gente previamente teve uma conversa, Marina e eu, e a gente estava discutindo algumas coisas com relação à sexualização da mulher que dança. Acontece muito, assim, esse assédio até, né, da bailarina no geral, seja clássica, contemporânea ou o que for. Eu acredito que muito pela questão da consciência do seu corpo, né? Então tem logo uma sexualização por isso, por uma questão daquela mulher que conhece o seu corpo, que domina ele, que faz o que quiser, ou seja lá, o que for que passe por essas mentes, né? E eu acredito que mexe muito, talvez, né, com a cabeça, essa coisa do corpo em movimento, o, o alongamento, a flexibilidade, né, e as roupas, porque a mulher, quando dança, ela precisa de uma liberdade de movimento e, logicamente, a liberdade de movimento precisa de uma roupa que permita isso, né? Então a roupa vai mostrar a curva do corpo, a roupa vai mostrar alguma coisa e é porque a gente precisa disso para dançar, né? Não é porque a bailarina quer mostrar o seu corpo, né? Isso vale no geral para qualquer mulher. Quando uma mulher usa um short, uma roupa curta, uma camiseta curta, é porque ela está com calor e quer usar aquela roupa e ela está afim. É um pouquinho complicado para a gente tentar explicar isso para as pessoas que não veem pelo nosso viés, mas tudo o que a gente faz dentro da arte da dança pensando em criar arte na dança em si, Uhum. não para provocar ninguém, não é um chamado, não é um convite, é somente parte de um processo de concepção de arte, né? E aí as pessoas precisam entender muito bem isso. Obviamente que tem gente que se apropria da questão da sexualização, da sensualidade para vender uma outra coisa, uma outra imagem, mas não é o caso de todo, não é o caso de todas as pessoas e a gente precisa ter ciência disso. Nem todo Sim. mundo está querendo algo com aquela imagem, com aquele movimento ou com aquela técnica. Dando esse viés da sexualização da bailarina, eu acho Uhum. que vai muito para predisposição do corpo, porque a gente sabe que tem um padrão estético para se dançar determinadas danças, né? Obviamente Uhum. que tem bailarinas de diversos pesos, diversas formas, principalmente no Brasil, que é necessário para ser uma bailarina clássica dentro dos padrões estéticos. Acho que para começar isso do padrão, eu estava pensando nisso mais cedo. Estava pensando, o padrão da mulher brasileira, mas a mulher brasileira não tem um padrão, né? Para começar. Se tem um país que não tem padrão, esse país é o Brasil, né? Nem Mas em critério. várias questões, nem critério, nem padrão, nem vergonha, nem presidente, vamos voltar para assunto. Então, essa ideia do balé clássico como todas iguais é uma coisa que vem de fora, né, para começar. Mas é claro que essa regra, digamos assim, ela acontece, né, em todo lugar do mundo. Então, como a ideia inicial era de que toda bailarina tem que ser magra, uma determinada estatura, tem que ter condições para dançar como se não estivesse pesando, saltar sem fazer barulho, então já se pensa, não, tem que ser leve, tem que ser magérrima. Já a dança, ela qual for, seja futebol, atletismo, crossfit, as pessoas têm que cuidar do seu corpo para que ele esteja saudável e habilitado para aquela atividade, né? Eu não vou conseguir subir numa sapatilha de ponta
se eu estiver muito acima do meu peso, porque é um ponto muito pequeno de apoio para todo o meu corpo, né? Eu não vou conseguir, não existe sustentação, né? Se eu colocar muita coisa em cima de um único prego, aquele prego vai arrebentar, né? Então, é uma questão de cuidado consigo mesmo, né? Acontece muito, a gente sabe que acontece, de ter questões meramente estéticas. Existem lugares que a pessoa vai ser rejeitada simplesmente por não se encaixar naquele padrão, mesmo que ela tenha competência, mesmo que ela tenha estrutura muscular suficiente, né? Porque a pessoa ela pode não estar nas medidas, digamos assim, na circunferência, na altura que está naquele padrão, mas ela tem condições, ela tem estrutura física, ela tem estrutura articular, ela consegue fazer tudo sem se machucar, então não é impeditivo nem de dançar, se a pessoa vai fazer aquilo naquele nível sem se machucar, né? Eu acho que o mais importante é pensar nisso. Numa mesma sala de aula tem aquela pessoa que está fazendo só porque quer fazer alguma coisa, tem aquela pessoa que está fazendo porque quer seguir com aquilo, né? A gente vê numa mesma sala de aula, tá lá na mesma barra essas duas pessoas. Assim como os atletas precisam cuidar, precisam ter massa muscular suficiente, precisam ter o peso adequado para a sua atividade. A gente vai ver que o atleta de atletismo tem um corpo completamente diferente do jogador de futebol, porque é aquela necessidade. O jogador de futebol tem que ter uma determinada massa, um determinado impulso, uma necessidade de movimento diferente do que vai correr uma maratona. E a dança é a mesma coisa. O bailarino clássico tem esse fator da sapatilha de ponta que é um agravante, um certo preconceito de bailarinos clássicos em fazer musculação, que pensa que vai ficar grande, vai ficar enorme. Mas depois, Marina, depois de me lesionar 2 vezes, que eu entendi, não, eu tenho que cuidar dos meus músculos também. Né? É uma coisa muito importante. O cuidado com o corpo tem que ser um cuidado de atleta mesmo. Bom, agora a gente já vai para a finalização e eu pedi um vídeo para Marina que eu vou colocar depois aqui, que tu falasse a respeito do teu sentimento pelo balé clássico e principalmente uma dica para quem está iniciando, principalmente para aquelas pessoas que vão iniciar um pouco tarde, são as pessoas que já têm assim os seus 30 anos. O balé foi sempre o que me trouxe de volta para a vida. De tudo que aconteceu. Eu podia ter parado quando eu me lesionei, né? Era um motivo físico real para eu parar, mas eu não consigo, me faz falta, né? Nesse momento agora, a gente em casa, me faz falta. Eu fico assim, agoniada, e quando a ansiedade está no limite, é só o balé consegue me trazer, entendeu? Eu paro, nem que seja no fone de ouvido, assim, quietinha no meu canto, nem que eu faça uma borboletinha no chão, eu preciso sentir que eu estou dançando de alguma forma, né? Então, é o que me resgata. E é possível também uma pessoa que queira começar agora a se satisfazer de muita coisa, né, dos seus sonhos. Quem sonha? Tem muita gente, eu já dei aula para balé adulto, e muita gente diz, e às vezes ligam para a escola, eu queria fazer balé, mas eu posso? Claro que pode. Se você pode, você deve fazer. Eu acho que a experiência, ela é válida. Eu acho que é válido também entender, como a gente falou, né, os limites do seu corpo, né? Sabe que pode ser que você não chegue tão longe, pode ser que você não consiga dançar na ponta,
né? Mas que você vai conseguir dançar dentro do que o seu corpo lhe permitir. Que bom que você aceita o meu convite. Eu gosto muito de ti. Bem, E muito obrigada. Eu sei que tu tem muito conhecimento para passar, por isso que eu te chamei para a gente conversar, porque você é uma pessoa que estuda pra caramba, tem muita bagagem, sabe de muita coisa. E bem mais do que a gente falou aqui, inclusive, só que o tempo é curto. E eu só queria te agradecer mais uma vez por estar aqui, por essa conversa. Eu espero que a gente tenha mais oportunidade de conversar, fazer essas trocas, que é sempre importante para a gente não deixar a cabeça parar, né? A gente reciclar sim, o conhecimento. é importante, assim. Sempre tem alguma coisa nova para aprender, né? Nunca Exatamente. para.